Olá pessoal, meu nome é André Fonseca, eu sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje eu quero mostrar que aquela frase que diz que você tem que viver um patamar ou um degrau abaixo do que você ganha é uma frase correta. Ela é adequada para te fazer atingir os seus objetivos financeiros. Principalmente quando você pensa em independência financeira, quando você pensa em aposentadoria, quando você pensa em diversos sonhos ou então numa renda passiva lá no futuro. Aí eu fiz uma tabela com dois exemplos para que você veja que se você economizar o dinheiro que você recebeu a mais quando você é promovido, ou seja, se mantendo uma linha abaixo de uma promoção, vai te trazer um benefício muito grande lá no futuro. Eu vou abrir agora aqui a tabela para vocês observarem o que eu estou querendo dizer. Pense primeiro que nessa tabela ela é uma progressão dentro da carreira de uma pessoa, numa empresa ou em algum órgão público. É isso que ela quer dizer. Então, na coluna A, ali a pessoa vai progredindo conforme é, um, talvez, um tipo de atividade dentro da empresa. Digamos que ela entre lá como um estagiário, lá no 1, e termine no 12 como um dos chefes daquela empresa. E a sequência se baseia nisso, né? Do 1 para o 2 é como se ela fosse promovida, no 3, 4, 5, então, promoções em cima de promoções dentro de uma empresa ou de uma instituição pública. E em cima, ali na linha 1, vocês podem observar que é por tempo de serviço. Partindo do pressuposto que essa empresa ela oferece benefícios para as pessoas que permanecem mais tempo na empresa, também haveria um ganho a mais a cada tanto tempo de serviço. Eu coloquei aqui a cada 7 anos, mas vai né, variar de cada empresa, de cada instituição. Os dois exemplos que eu quero mostrar, primeiro esse exemplo em verde, tá? É uma pessoa que entra lá no início dessa instituição. Então, imagine que ela entrou e ela recebe um salário de 5.900. Aí eu sei que para alguns padrões é um salário alto, tá? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, em muitas empresas, em muitas instituições, as pessoas às vezes têm que galgar alguns anos, ter algumas promoções para atingir esse salário, eu sei disso, mas só para a gente ter isso aqui como um exemplo. Ah, então imagine a pessoa lá com 5.900 reais. Veja que, para vocês entenderem como que funciona, ela parte ali dos 5.900, vai para os 6.050, né, sendo promovida. Depois já se passaram 7 anos, ela vai para 6.425. Depois ela passa para 7.000. Depois para 7.441, 7.734, 815 e assim vai, passando degrau por degrau. E nesse exemplo, a pessoa ela vai chegar até ali a linha 8, né? F8, em que você vai chegar aos 14.843, tá? Nesse exemplo 1. E aqui embaixo eu fui estimando, ela sempre economizando, como eu falei, aquilo que ela ganhou a mais e quando foi promovida, sempre relacionado ao degrauzinho anterior. Tá? Então veja lá, imagine que ela iniciou na fase 1 ainda sem guardar nada, mas a partir da fase 2, com 5 anos de serviço, ela área dos 5 aos 7 anos, ela consegue economizar R$ 123 por mês. Eu usei uma taxa de 12% ao ano. Então, temos aqui que pensar que essa taxa ela é relacionada a mais ou menos uma taxa conservadora e aqui não tira a inflação. Então, vale a pena também colocar esse ponto. Mas, utilizando esses parâmetros, veja que final de 7 anos ela teria 3.300 investidos. E assim vai passo a passo. Na fase 3, dos 7 aos 10 anos, ela economizaria e investiria R$ 498 por mês, tá? Que seria o que ela ganhou a mais da fase 2 para a fase 3. E ao final dos 10 anos já seriam 25 mil e quase R$ 900 por mês. E assim continuaria. O nosso exemplo aqui, passando para a fase 4, fase 5, fase 6, fase 7, fase 8, e sempre aumentando ali ó, o valor que ela tem investido. E também, dependendo de cada fase, tem aí ali a diferença entre a sua promoção ou o seu galgar dentro da instituição. Veja que nesse exemplo aqui, ela chega no final da sua carreira, ao final de 35 anos, com 1.621.000. Isso sendo conservador. Claro que aqui a gente tem que tirar também a inflação, então talvez seja um pouco menos o poder de compra que esse valor tem. E o que essa pessoa poderia retirar por mês, para que esse dinheiro continuasse rendendo acima da inflação, seria cerca de mais ou menos R$ 8.000. Vamos pegar aqui o exemplo 2. Agora de uma pessoa que conseguiu entrar nessa instituição
já mais no meio e terminou a carreira lá nos mais altos degraus da instituição. Então ela entra, esse azul piscina que eu estou mostrando agora, lá nos seus 11.100 e vai galgando para 12.500, 13.600, 18.800 e assim vai, degrau por degrau. E a lógica aqui embaixo é a mesma. A taxa é a mesma que eu utilizei no anterior e a lógica é a mesma, sempre economizando aquilo que é entre uma promoção, um degrau e o outro, a diferença entre um degrau e outro, que aqui eu chamei de fase, né? Então veja que a ideia aqui é que no início, como ele ganha mais, ele já começa conseguindo guardar R$ 500 por mês. Isso de 1 a 5 anos. Já entrou na instituição, de 1 a 5 anos já consegue guardar R$ 500 por mês. Veja que ao final de 5 anos já seriam R$ 30.000 investidos. Após esse período, veja que vai aumentando, tanto aumenta ali a questão da diferença em alguns casos, quanto aumenta bastante o dinheiro investido. E à medida que a pessoa vai crescendo, veja que ela termina a carreira dela, lá nos seus 35 anos, com quase 6 milhões investidos. Lembrando de novo aqui que tem a inflação, que eu não retirei, mas com 6 milhões investidos você consegue tirar, aí sim já, tirando para que esse dinheiro continue rendendo acima da inflação, quase R$ 29.000. É um dinheiro muito bom de uma renda passiva, por mais que aqui você desconte a inflação. Eu espero que tenha ficado claro nesse vídeo e na tabela que se a gente se colocar numa posição de não ter muitos luxos e sim tentar viver um pouquinho abaixo do que a gente recebe por mês, né, não pensar só no hoje, o nosso amanhã pode ser muito melhor.